deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas como um dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Boa noite, povo de Deus, graça e paz da parte do Senhor, do nosso Deus. Ele tem nos dado mais uma noite, né? Mais um momento chuvosa, noite chuvosa, agradável, e podemos juntos compartilhar, né, da palavra do Senhor, mais desse momento especial, né, que Ele tem nos dado. Amém? Meus queridos, é verdade. Eu vou trocar aqui, queridos, o Instagram, né? Nosso Instagram. Eu estou com o Instagram da irmã Cidinha. E eu vou sair agora, mas vou entrar no Instagram da igreja, tá bom? Vamos lá, vamos sair. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos.
Bom, muito bem. Agora estamos agora ao vivo aí no Instagram da igreja e também no Facebook, né? Instagram da igreja e no Facebook, né? Dos amados irmãos agora com a gente. A nossa irmã Sara, sempre atenta aí, nos despertou para esse detalhe, né? De que nós estávamos no Instagram da nossa amada Cidinha, mas agora estamos no Instagram da igreja. Amém? Meus amados, como é que você está? Como é que você está, meu querido irmão, minha irmã? Um montão de gente com a gente, nossa irmã Marlene, nossa irmã Fátima, nossa irmã Leopoldina, nosso irmão Rivaldo, a Bárbara, a Márcia, Vanessa, Sara. Um montão de gente aí com a gente já nessa noite, né? Compartilhando aí. E mais essa live, né? A presença do nosso Deus aqui, comunhão, né? Comunhão entre os irmãos, comunhão no Espírito, comunhão é sempre bom, né? É sempre bom compartilhar. Nosso irmão Ângelo também está com a gente. Deus abençoe aí a vida de vocês. Deus multiplique aí sobre a vida de vocês a sua graça e a sua misericórdia. Presbítero Marcos também está entrando, o Ângelo. Povo abençoado de Deus, né? Senhor, multiplique sobre vossa vida a graça. E aí, querido, como é que vocês estão? Como é que passaram o dia de hoje, né? Um dia bastante chuvoso, final de tarde, né? Bastante chuvoso, convidativo, né? Para uma caminha, convidativo para um travesseiro, um lençol. Mas daqui a pouco a gente vai, né? Vamos esperar só um pouquinho aí, meia horinha, para a gente compartilhar a palavra aqui do Senhor e meditarmos um pouco, né, no texto das Santas Escrituras, né? Aquilo que Deus tem para nós, né? Para cada um de nós. Deus nos levou hoje o texto de Atos dos Apóstolos, meus amados. Atos dos Apóstolos, Joanã, paz do Senhor, a nossa irmã Fátima Espíndola, minha mãe, a paz do Senhor, a Leila, paz do Senhor também. Deus abençoe esses amados irmãos, ao Henrique, a minha sogra, a Dona Maria das Dores, Deus abençoe também ela, no nome de Jesus, a nossa irmã Lúcia, um montão de gente com a gente, o Bruno, Deus abençoe, Brunão. Vamos chamar aí o pessoal, né, para estar com a gente, a Nádia, se chegando aí um monte de gente, né? A doutora Gisele também está com a gente, bem-vinda à nossa live, Marília, e assim a gente vai somando, né, multiplicando a palavra do Senhor, né, multiplicando a vontade de Deus, né? O Camargo também com a gente, Deus abençoe, Camargo, sua vida, a Rebeca com a gente também, Deus abençoe, Deus tem nos dado graça, né? Pois é, queridos, como eu dizia, nós estamos essa noite, né, com um texto aqui das Sagradas Escrituras, aqui no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, né, nós vamos pensar um pouquinho sobre uma história bastante interessante, abençoada, tem algumas lições aí para a nossa vida, né? A palavra de Deus nos mostra aqui nesse texto uma situação, queridos, que é possível que nós venhamos a vivenciar e a viver se nós não estivermos, né, atentos, nós não estivermos vigilantes, né, acerca da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos, queridos, eles podem naufragar, né? Eles podem falhar, eles podem alguém já usou uma linguagem, uma metáfora, uma linguagem simples, mas que fala verdadeiramente acerca do amor, acerca do relacionamento, né?
o amor, os relacionamentos, eles precisam ser alimentados, eles precisam ser nutridos, né? Os relacionamentos, se nós não estivermos alimentando os relacionamentos, eles vão naufragar, eles vão perder a sua força, perder a sua intensidade, e todo e qualquer relacionamento ele tende a diminuir a sua força se nós não estivermos alimentando, né, esse relacionamento. Com Deus não é diferente, né, queridos? Se nós não estivermos alimentando o relacionamento, se nós não estivermos colocando no relacionamento com Deus a nossa atenção, o nosso coração, se nós não estivermos gastando tempo, se nós não estivermos nos envolvendo no nosso relacionamento com Deus, haverá também um esfriamento, né? Haverá também um distanciamento e muitas vezes até mesmo a morte, né? A morte espiritual, a morte desse relacionamento, porque nós não nutrimos, nós não cuidamos, não é? Nós vemos isso acontecer, não é? Muito, né? Na nossa caminhada como pastor, à frente de um ministério, à frente de uma igreja, nós temos visto muitas pessoas que um dia foram apaixonadas por Deus, que um dia foram apegadas ao Senhor, a sua palavra, que amavam, né, cultuar, que amavam adorar ao Senhor, mas que foram deixando que esse amor fosse esfriando, e foi se perdendo, né, a paixão, foi se perdendo ali o fogo, né, do amor, e logo aquilo que um dia era, sabe, algo fervoroso, algo apaixonado mesmo pelo Senhor, pelo nosso Deus, de repente morreu, esfriou, né? E se, como eu disse, se não atentarmos, de fato, pode haver um fim nesse relacionamento. O texto que nós estaremos meditando, lá em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, vai nos trazer para, sabe, uma situação que demonstra o perigo, não é, de nós estarmos nos distraindo com outras coisas, de nós estarmos nos envolvendo com outras coisas e acabarmos deixando de lado o nosso interesse, o nosso amor pelas coisas de Deus. Aqui no texto nós vamos ver a história de Paulo. Paulo estava aqui no momento que nós estamos na Bíblia, se despedindo, né, de uma congregação, de um grupo de irmãos. Ele estava seguindo viagem e ele então vai junto com os amados irmãos e os discípulos, ele vai ao cenáculo e ali no cenáculo ele se reúne com os amados irmãos e vai cultuar ao Senhor e vai trazer a sua palavra de despedida, né, para com aqueles irmãos. O texto vai descrever, irmãos, de que esse culto era um culto, por assim dizer, diferenciado, não era um culto qualquer. Afinal de contas, esse culto era o culto que o apóstolo Paulo, um dos maiores conhecedores da palavra, um dos maiores teólogos, um grande pregador, Paulo, ele estava se despedindo da igreja ali, estava seguindo viagem, não é? Talvez os irmãos não o vissem mais. Então era um momento especial, haveria ali o momento da ceia do Senhor, não é? Da celebração da Eucaristia, da ceia, não é? Do nosso Deus, o partir do pão, o compartilhar da palavra. A Bíblia diz que o cenáculo estava ali tão iluminado, não é? Tudo ali estava, sabe, preparado para um grande momento, um grande culto, um momento gostoso na presença de Deus, junto com os irmãos, junto com os discípulos, junto com Paulo. Então tinha ali, irmãos, muita coisa, né, para atrair a atenção para a palavra de Deus, para as coisas de Deus, para o culto, para a mensagem, para a comunhão, né, entre os santos.
Havia, portanto, ali um ambiente, irmãos, que deveria chamar a atenção, que deveria nos prender, que deveria apaixonar os ouvintes, as pessoas que estavam ali. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que havia um jovem ali chamado Eutico. E esse jovem chamado Eutico, queridos, ele estava ali no culto, não é? Mas a Bíblia diz que ele resolve ir para uma janela ali, das que tinham ali no cenáculo, e ele se senta ali na janela, e o culto vai transcorrendo, e Paulo se empolga um pouquinho, o apóstolo Paulo, ele se empolga, vai pregando a palavra, e ele se estende um pouco, né? A palavra, aqui o texto nos diz que ele pregou até quase meia-noite, e a Bíblia fala aí, irmãos, que Eutico, apesar desse culto aí tão cheio, né, de momentos agradáveis, tão cheio, sabe, de um clima gostoso, tão cheio da presença de Deus, a Bíblia diz que Eutico, ele vai dormir, ele vai ficar ali na janela, e ele cochila, ele dorme ali tão profundamente, que ele acaba caindo ali da janela, e aquela janela estava no 3º andar, e ao cair dali, a palavra vai nos dizer que ele cai e fica morto, né? Ele cai morto lá embaixo. Os irmãos então correm para socorrer Eutico, né? E Paulo também vai lá embaixo, e quando Paulo chega lá embaixo, a palavra de Deus diz que Paulo coloca ele sobre os seus joelhos, né? E Paulo transmite para os irmãos, né, que sossegassem, porque o jovem não estava morto. Na verdade, ele havia morrido sim, mas Paulo faz ali um milagre da ressurreição, não é? E Eutico é ressuscitado, e o culto continua, não é? E amanhece o dia, os irmãos cultuando ali, e Paulo então vai embora no outro dia. Pois bem, queridos, vamos tirar aqui algumas lições desse texto, né? Vamos entender algumas coisas aqui desse texto para o nosso coração e para o teu coração nessa noite. A primeira coisa que eu queria aqui destacar, queridos, é que, sabe, muitas vezes não importa tanto aquilo que está em nossa volta. Às vezes nós estamos reclamando e dizemos que vamos para a igreja e não sentimos nada, não sentimos a presença de Deus, e vamos para um culto, estamos numa reunião com os amados irmãos, e aquilo não mexe conosco, aquilo não comove o nosso coração, aquilo, sabe, não penetra no nosso interior. As pessoas ali estão cultuando, as pessoas estão louvando, a palavra é ministrada, a pregação é abençoada, e no entanto a gente não sente nada, não mexe conosco, sabe? E muitas vezes nós dizemos que o problema é o pregador, o problema é a pessoa que está ali ministrando a palavra, o problema é o louvor que está sendo louvado. A gente começa a transferir responsabilidades e a dizer que a situação, né, de esfriamento, a situação de desinteresse pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, não é culpa nossa, mas é culpa dos outros. Se eu não estou sentindo Deus, é porque a pessoa não está transmitindo, é porque o outro não está, me fazendo despertar. E, meus queridos, a verdade, como esse texto aqui nos mostra, na maioria das vezes, meu amado irmão, o fato de nós não estarmos sentindo a presença de Deus, o fato da palavra não penetrar no nosso coração, o fato de ela não produzir em nós mais paixão, o fato de nós não sentirmos mais dentro do nosso coração o fogo do Espírito Santo, e não estarmos mais sentindo alegria, no culto, e não estarmos nos envolvendo mais, e não sentirmos mais o Espírito Santo falando conosco de forma ardente. Na maioria das vezes, estas situações nada tem a ver com o que vem de fora.
Não é por causa do pregador, não é por causa do ministro de louvor, não é por causa do dirigente do culto, não é porque, sabe, a liturgia está cansativa, não é porque a pregação está se estendendo. Na verdade, queridos irmãos, se nós não temos sentido o fervor no nosso coração, não temos sentido paixão pelas coisas de Deus, não temos sentido a voz do Senhor falar conosco no culto, no louvor, numa ministração, isso nada tem a ver com o que vem de fora. Na verdade, queridos, o problema está em nós, o nosso coração. Somos nós, queridos, que não estamos, sabe, permitindo que a palavra de Deus, que a ministração, que as coisas que vêm de Deus acessem o nosso coração. E sabe, amados irmãos, isso acontece muitas vezes porque, como diz aí, usando a analogia do texto, nós não estamos, sabe, lá no meio do culto, nós não estamos envolvidos com o culto, nós estamos na janela, nós estamos, sabe, no lugar distante, no lugar da distração, no lugar do olhar para fora, no lugar, sabe, queridos irmãos, de estarmos dividindo a nossa atenção, dividindo o nosso coração, meu querido. Como poderemos sentir a presença de Deus? Como poderemos ver o nosso coração pegar fogo? Como poderemos sentir a paixão, meu amado irmão, no nosso coração pela palavra, pelo louvor, pela graça de Deus ali no culto, ou no ambiente onde se adora, em qualquer lugar? Como poderemos fazer isso se o nosso coração estiver dividido? Se o nosso coração, se a nossa mente, meu amado, estiver dividida? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente está na igreja, mas a igreja não está em nós. Muitas vezes o nosso corpo está na igreja, mas a nossa mente e o nosso coração não estão. Muitas vezes nós estamos ali presentes, meu amado, mas como diz a linguagem católica, é só missa de corpo presente, não há, sabe, não há de fato ali a alma, não há paixão naquilo que nós estamos. Então não adianta, o pregador pode plantar bananeira, o cantor, sabe, pode se esguelar. Não adianta, sabe, queridos irmãos, se nós não estivermos ali dispostos a adorar, e se o nosso coração não estiver de inteireza, né, integralmente envolvidos ali, não sentiremos, não ouviremos Deus falar conosco. Então, o problema é que muitas vezes nós estamos na janela, queridos. Sabe, na caminhada cristã é preciso a gente entender que com Deus as coisas, elas são radicais. Ora, é uma tentativa de tornar Deus um Deus light, um Deus bobão, um bonachão, um Deus que, sabe, não faz exigência nenhuma, um Deus que não tem, sabe, nenhuma cobrança, um Deus que recebe e acolhe a todos de qualquer maneira, de todo jeito, sem nenhuma mudança, sem nenhuma transformação, sem nenhuma atitude requerida de nós. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Porque se você for olhar o Deus da Bíblia, ele é exclusivista. O Deus da Bíblia não reparte adoração. O Deus da Bíblia não reparte atenção. O Deus da Bíblia, ele tem que ser o centro, ele tem que ser o foco. É isso que ele requer. Qual o maior mandamento, né? Foi perguntado aos discípulos, Jesus pergunta, e a resposta é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que ser o centro. Deus tem que ser o centro. Mas esse é o problema. Muitas vezes nós estamos querendo levar com Deus uma relação, sabe, irmãos? Uma relação do tipo moderno, do tipo de hoje. Sabe aquela relação sem compromisso? A história dos adolescentes que falam muito do ficar. Fica aqui, fica ali com um, com o outro. Muitas vezes nem sabe quem é o nome, nem conhece direito. E a gente pensa que é possível ter com Deus esse tipo de relacionamento. Sabe, aquela coisa de
lembrar de Deus ali um dia na semana, um horáriozinho, fazer ali uma reza, fazer ali um culto ou um momentozinho isolado e achar que é isso que Deus está esperando de nós. Isso é ficar na janela, queridos. É estar na igreja, mas os olhos para fora. Eutico, aqui no texto de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7, ele dorme no culto, porque ele não está atento à palavra, não está atento ao que está acontecendo, a sua atenção não está ali, queridos irmãos. Aquilo que está acontecendo no culto não desperta em Eutico paixão, não desperta amor, não desperta voluntariedade. E a gente precisa ser apaixonado por Deus. Nós precisamos, nós precisamos sentir aquele fervor no nosso coração. Eu gosto muito de pensar e de comparar a minha vivência particular com isso. Você que está agora me ouvindo, você que está agora me vendo, você lembra a primeira vez que você deu um beijo, né? Aquele beijo caloroso no seu esposo, na sua esposa, esposa e esposa, viu? Você lembra? Você lembra aí, jovem, a primeira vez que você deu uma pitoquinha, um beijinho, na sua namorada, a primeira vez? Como o seu coração acelerou? Não é? Como nós estávamos ali, né? Muitos de nós até ali naquele momento, as pernas tremendo, não é? Coração acelerado. Era paixão, era amor. Não é? E aquilo ali nos envolveu, o corpo estava envolvido, as emoções estavam envolvidas, né? Todo o nosso ser estava ali envolvido. E aquilo ali fica na mente, perdura, e a gente vai dormir e não esquece aquele momento. E eu estou falando aqui de um amor que é efêmero, um amor que não transcende, é um amor que vai ficar por aqui mesmo. Entretanto, queridos irmãos, com Deus, com o amor pleno, o amor perfeito, o amor eterno, o amor, queridos irmãos, com Deus deve ser tão intenso ou mais intenso do que isso. Quando você estiver na presença de Deus, quando você estiver entrando na presença de Deus, quando você estiver lendo a palavra, quando você estiver escutando um louvor, uma ministração, isso tem que gerar no seu coração, paixão. Isso tem que gerar fogo, o teu corpo tem que sentir. A tua mente tem que se envolver, as tuas emoções têm que se envolver, querido. Porque o teu coração estará próximo, perto de quem você ama, que é Deus. Então é preciso que a gente aprenda com Eutico. Se não quisermos deixar morrer, se não quisermos, cair, queridos irmãos, da janela e perecer na nossa relação com Deus, é necessário renovar a paixão, é necessário renovar o amor, é necessário renovar o interesse pelas coisas espirituais. Eu penso que essa pandemia, ela vai ser um divisor de águas nesse sentido. Eu acredito mesmo que essa pandemia vai diferenciar muitos cristãos desses dias. Porque muitos cristãos nesses dias estarão morrendo espiritualmente. Muitos cristãos nesses dias estarão caindo da janela. Porque a sua atenção não estará mais, queridos irmãos, nas coisas de Deus. A ausência da igreja, a ausência do momento lá de culto, da adoração, do louvor, que chama tanto a atenção, muitas vezes, queridos irmãos, é a atração, é o despertar de uma vida espiritual que não existe fora da igreja. Então tem muita vida espiritual que só se sustentava por causa do que acontecia dentro da igreja, do templo, mas não havia vida espiritual fora. Esses morrerão nessa pandemia, cairão da janela, porque as suas atenções não estavam no Senhor, as suas emoções, o centro do seu coração não estava no Senhor.
morrerão. Mas outros não. Outros nessa pandemia, queridos irmãos, sairão mais renovados, sairão mais apaixonados, sairão, sabe, mais cheios de apego ao Senhor, porque descobriram que o seu amor é forte, descobriram que a sua relação com Deus é resistente, descobriram, sabe, que aquilo que eles têm com Deus é maior do que o medo, maior do que a pandemia, maior do que o distanciamento, maior do que as dificuldades. Descobriram que é verdadeiro esse amor que tem por Deus. Então muitos passarão por essa pandemia renovados, avivados. Não ficarão na janela como Eutico. Não estarão, sabe, perdendo tempo olhando para as coisas externas, mas estarão, sabe, agora atentos cada vez mais para o culto. É o culto acontecendo e você lá envolvido, adorando, louvando, chorando, sua mão levantada, sabe, sua voz estridente, seu corpo ali acelerado, seu coração cheio de fervor. Sim, muitos viverão um novo tempo, queridos. Mas escute essa palavra. Escute essa palavra. Corremos o risco de ficarmos distraídos com tantas coisas que o mundo oferece, queridos, e perdermos, sabe, o momento de aproveitarmos Deus, de aproveitarmos sua palavra, de aproveitarmos, sabe, o culto, de aproveitarmos a adoração. Eutico perdeu ali um dos maiores pregadores do mundo. Um culto solene, santa ceia, um momento especial. Eutico não valorizou, não se apaixonou, não se envolveu. E o seu resultado foi a morte. Que isso não aconteça com você, meu irmão. Que isso não aconteça com você, minha irmã. Que nós estejamos despertando a paixão em nós, despertando fogo no nosso coração. Estejamos despertando, queridos irmãos, em nós a presença do Espírito que é, sabe, que é caloroso. Que você possa, sabe, se emocionar com as coisas de Deus, com as coisas simples muitas vezes. Preste atenção. Nós somos capazes de nos emocionar com coisas tão corriqueiras do mundo. Muitas vezes você assiste um capítulo de novela que você sabe que ali é fictício, que não é real, não é verdadeiro. E, no entanto, aquela mentira te faz, muitas vezes, chorar. Te faz, muitas vezes, viver ali uma intensa emoção. Um filme, uma série, não é verdade? Um jogo de futebol. Um jogo de futebol mexe tanto com as emoções. E o que é um jogo de futebol? São homens profissionais que ganham dinheiro para fazer aquilo. Eles estão ficando ricos e milionários. Grande parte deles não estão ali por nenhum sentimento em relação à torcida, em relação, sabe, ao clube. Na verdade é dinheiro, é ouvir o metal. E, no entanto, nós aqui do outro lado, muitas vezes assistindo um jogo, uma partida de futebol, a gente grita, a gente pula, a gente salta, nos envolvemos tanto. E assim são tantas outras coisas que são capazes de mexer com o nosso coração. Deixa eu te dizer uma coisa. Se essas coisas supérfluas, essas coisas, sabe, tão banais, essas coisas que não são genuínas e verdadeiras, se elas são capazes de mexer conosco, com as nossas emoções, com o nosso coração, por que nós não sentimos isso com Deus, com a sua palavra, com as coisas que vêm dos céus? Porque muitas vezes você lê a Bíblia, sabe, você vê ali, sabe, você está vendo
ali diante de você as santas escrituras, a palavra de Deus, o Deus expressando, não é, a sua verdade, falando com você. Os milagres, as maravilhas, as promessas do Senhor. E a gente muitas vezes lê a palavra e o que nós sentimos muitas vezes é sono. E o que nós sentimos muitas vezes é enfado. Não nos emociona. A gente escuta louvores, a gente escuta ministrações, pregações. E muitas vezes aquilo, sabe, não mexe conosco, já não mexe mais. E não é um problema de ausência de sentimentos, de emoções, porque elas existem para outras coisas, mas não mais para as coisas de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração nessa noite. Que o teu coração, meu amado, desperte para as coisas de Deus. Que você se emocione com as coisas de Deus. Que você sinta paixão pelas coisas de Deus, por sua palavra, sabe? Pelo louvor, pela adoração. Você escuta um louvor ali, de repente aquilo vai penetrando no seu coração. Sabe, você de repente, sem perceber, está chorando, está lhe dando glórias, está lhe se envolvendo, emocionado. A palavra está te contagiando, vai falando ali ao teu coração, você vai sentindo isso ali, fervendo. Que isso aconteça na tua vida. Que isso aconteça na minha vida. Não sejamos como Eutico, queridos, deixando morrer a paixão, deixando morrer o fervor, deixando morrer o apego às coisas de Deus. Que isso não aconteça conosco, de estarmos distraídos, interessados nas coisas de fora, nas coisas que estão ali longe. Que a nossa atenção se volte para Deus, para as coisas de Deus, para a sua palavra. Que aproveitemos, irmãos, as oportunidades que nós temos de adorar, de servir, de bendizer, de louvar, de nos envolvermos com Ele. Porque nós não teremos sempre as mesmas oportunidades, irmãos. Pense nisso. Pense quantos cultos maravilhosos você não valorizou a sua presença. Você não se envolveu. Quantas vezes isso aconteceu? E hoje, quanta falta faz? É preciso então começarmos a atentar para isso, a valorizar, a se apaixonar novamente, voltar ao primeiro amor, ao apego às coisas sagradas, às coisas do Senhor. Ame a sua palavra, ame os louvores, ame a comunhão, ame estar junto, ame o culto, deseje essas coisas. Esteja atraído por elas. E haverá vida ao invés de morte. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor, sabe, te encha. Que o Senhor toque aí no teu coração. Que o Espírito Santo aqueça aí a chama que talvez esteja se apagando. Que Ele te envolva. Te visite hoje mesmo. Agora mesmo. Que Ele te visite, te restaure, te renove. Que você volte a sentir desejo ardente para as coisas de Deus, pela sua presença. Deus abençoe, amados. Amanhã estaremos de volta aqui, se o Senhor nos permitir, mais uma vez, cultuando ao nosso Deus e adorando a Ele. Amém? Marca aí na tua agenda, tá bom? Às 8 horas. Divulga, não é? Compartilha aí essa live, né? Compartilha esses momentos para que a gente possa ter mais e mais irmãos adorando ao Senhor e bendizendo a Ele, não é? Dando a Ele a honra que é devida somente ao nome dEle. Amém, meu querido? Tenha uma boa noite, meu amado, na paz do Senhor. Que o Senhor te envolva, não é? Te encha de toda a graça e de toda a presença que só Ele pode derramar sobre a nossa vida. Amém? Ele é bom. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.